A paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 6 com o seguinte tema: a suficiência da graça na cidade de Corinto. Hoje faremos as leituras preliminares. Texto áureo: porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18:10. Verdade prática: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso do 1 ao 11. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos para a introdução da lição. A experiência de Paulo na cidade de Corinto foi uma demonstração de que a missão cristã não é movida pela vontade humana. Segundo o relato de Lucas, Paulo não tinha nenhuma intenção de permanecer por muito tempo em Corinto. Se não fora a visitação de Cristo, o apóstolo teria ido embora rapidamente. A pregação do evangelho em Corinto durou 18 meses e confirmou o poder operante da graça de Deus, atuando tanto nas circunstâncias quanto nos corações. A suficiência da graça é um tema que fortalece a fé e ajuda o cristão a cumprir os desafios pessoais e ministeriais à luz da fidelidade divina. A fundação da igreja em Corinto revela um momento decisivo do avanço do evangelho em direção a uma sociedade marcada pela baixa condição moral e pelo pluralismo religioso. Paulo foi desafiado a enfrentar a situação degradante daquela cidade, ao mesmo tempo em que teve a oportunidade de constatar a eficácia da graça divina na vida dos pecadores. Na missão de Corinto, vemos que somente a graça de Deus capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Somente a graça de Deus pode transformar os piores pecadores em filhos de Deus. Este fato milagroso foi devidamente manifesto na vida das pessoas que viviam em Corinto. Ponto de número 1. Paulo chega a Corinto. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. A cidade de Corinto ficava a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Atenas, na península do Peloponeso. Corinto tinha uma posição estratégica privilegiada, pois tinha um golfo de cada lado. Controlava grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente, dominando 2 rotas marítimas e facilitando assim a troca de mercadorias provenientes da Ásia Menor e da Itália. Escavações de arqueólogos estão revivendo Corinto. Naquele tempo, a cidade de Corinto era a mais importante da Grécia. Havia superado Atenas em importância política e comercial. Sua riqueza era fabulosa. Os homens passavam um tempo em competições esportivas e em discursos filosóficos. Luxo, dissipação e imoralidade pública predominavam entre a população industrial e marítima da cidade. Corinto atraía grande número de caravanas do Oriente e do Ocidente. Possuía centros de estudos linguísticos e escolas de filosofia. Era uma cidade infame pela sua sensualidade e prostituição sagrada. A expressão corintianizar significava praticar prostituição.
Os seus deuses eram deuses do prazer e da luxúria. Seus templos pagãos marcavam a vida da cidade com a prática da prostituição religiosa. A principal divindade da cidade era Afrodite, que também era chamada de Vênus, a deusa do amor licencioso, onde milhares de prostitutas profissionais serviam no templo que era dedicado à sua adoração. Corinto era a quarta cidade em tamanho em todo o Império Romano. Por ocasião da visita de Paulo, a população da cidade estava entre 600 e 700 mil habitantes, dos quais aproximadamente 2/3 eram escravos. Como na maior parte das cidades, havia ali uma grande colônia de judeus que procuravam praticar fielmente o judaísmo. Foi para esta sociedade complexa que Deus enviou Paulo. Temor humano e dependência da graça. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 3 a 5. Quando Paulo chegou em Corinto, ele trazia as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele reconheceu que chegou ali em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele procurou entender o que Deus queria com ele naquele lugar. A experiência de Paulo revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Paulo não confiava em suas habilidades ou experiências. Ele confiava no poder do Espírito Santo. Sua pregação era uma demonstração, não um espetáculo. O termo traduzido por demonstração significa prova legal, apresentada em um tribunal. O Espírito Santo usava a pregação de Paulo para transformar vidas e, para o apóstolo, isso era prova suficiente de que sua mensagem era de Deus. Os pecadores de Corinto foram seguramente transformados pelo poder do Evangelho. O desejo do apóstolo era que confiassem em Deus, não no mensageiro que Deus enviara. Assim compreendemos que a eficácia do Evangelho está em Cristo e não no pregador. O início do ministério e a oposição na sinagoga. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Nesse tempo que Paulo se encontrou com Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, e este casal se tornou um forte cooperador do ministério de Paulo, chegando mesmo a arriscar a própria vida, a fim de protegê-lo. Paulo escreveu: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, versos 3 e 4. Com a chegada de Silas e Timóteo trazendo boas notícias das igrejas da Macedônia, Paulo passou a dedicar-se integralmente à palavra. Contudo, a crescente oposição judaica o impediu de continuar se utilizando da sinagoga para apresentar o evangelho. Está escrito: mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Atos 18, 6. A expressão sacudir as vestes era um gesto de julgamento, que significava dizer: vocês tiveram a sua oportunidade, mas a desperdiçou. A expressão estou limpo do sangue de todos significa cumpri o meu dever de avisá-los, não sou o mais culpado da condenação de vocês. A expressão ter sangue sobre a vossa cabeça, como achamos em Josué, capítulo 2, 19, significa que o indivíduo é culpado de sua própria condenação. Como sempre fazia, Paulo deixou a sinagoga e deu prosseguimento ao seu trabalho de pregação, se utilizando da casa de um dos seus discípulos. Ponto de número 2. A continuidade da missão e o encorajamento divino. A casa de justo e o avanço do evangelho. E saindo dali,
entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Atos 18, verso 7. Tito Justo era um gentio temente a Deus que ofereceu a sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como um novo espaço para a pregação do Evangelho. Essa mudança foi estratégica e resultou em muitas conversões. Até o próprio chefe da sinagoga se converteu. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 18, 8. Parece que a conversão de Crispo criou mais oportunidades, mas causou também maiores oposições. Por certo, os inimigos do Evangelho ficaram furiosos com os sucessos de Paulo e fizeram todo o possível para calá-lo. Lucas não dá maiores detalhes, mas temos a impressão de que entre os versos 8 e 9 a situação piorou, tornou-se particularmente perigosa. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, versos de 9 a 11. Jesus encorajou Paulo, dando-lhe a certeza de sua presença e o conforto de sua proteção. A expressão de Jesus, pois tenho muito povo nesta cidade, revela a capacidade divina de conhecer aquilo que está oculto. Somente Deus sabe de antemão quem vai se converter. A Bíblia afirma: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. A igreja de Deus é constituída de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. Não sabemos quem serão estes, mas sabemos que devemos pregar o Evangelho para toda criatura. Somente a própria pessoa pode se excluir do rol dos eleitos, visto que está escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Paulo permaneceu em Corinto, sabendo que Deus estava com ele e que muitas pessoas seriam salvas. Apesar da oposição de Satanás, Paulo experimentou muitas vitórias. A igreja de Corinto foi sendo formada gradativamente, na maioria por pessoas simples. Paulo escreveu: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 31. A graça suficiente, perseverança e transição. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Durante todo esse tempo em que Paulo permaneceu em Corinto, ele foi sustentado por esta graça maravilhosa. A sua experiência nos ensina que sentir medo não é sinal de fraqueza, mas de oportunidade para experimentarmos a suficiência da graça. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento de Paulo diante do procônsul Gálio, episódio que revelaria a soberania de Deus até mesmo nos tribunais romanos. Ponto de número 3, Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição, a acusação dos judeus e a proteção divina. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras,
e de nomes, e da lei que entre vós há? Vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal, Atos 18, de 12 a 16. Os judeus, movidos pela inveja e pelo ódio, levaram então Paulo ao tribunal perante Gálio, procônsul da Acaia, e acusaram-no de pregar uma nova religião que se opunha ao judaísmo. Antes mesmo que Paulo abrisse a boca para se defender, o procônsul percebeu de imediato que o assunto não dizia respeito à aplicação da lei romana, mas à interpretação da religião judaica, de modo que nenhum tribuno romano se ocuparia em restringir ou recomendar qualquer religião. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou sem saber a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Dessa forma, Deus usou a autoridade civil para garantir a liberdade religiosa e o prosseguimento da obra missionária. O espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gálio nada dessas coisas o incomodava. Atos 18, versos 17. Depois que o procônsul se recusou a entrar na questão, Sóstenes, o principal da sinagoga, certamente o substituto de Crispo, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Se esse Sóstenes é a mesma pessoa que Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 1, então ele também se converteu, e os judeus tiveram de encontrar um outro chefe para a sinagoga deles. A providência de Deus é maravilhosa. Os judeus tentaram usar o procônsul romano para declarar que a fé cristã era ilegal, mas Gálio acabou fazendo justamente o contrário. Ao se recusar a julgar a questão dos judeus, Gálio deixou claro que Roma não se envolveria nas questões judaicas. Lucas enfatiza que nesses dias a relação existente entre o governo romano e o cristianismo se mostrava não apenas tolerante, mas em alguns casos até mesmo cooperativa. Por muitas vezes Paulo lançou mão de sua cidadania romana a fim de garantir a sua liberdade pessoal e o seu direito de continuar pregando o evangelho. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, verso 10. Paulo nunca deixou de reconhecer o poder da graça de Deus em sua vida. Ele viveu intensamente a suficiência da graça. Em meio às lutas, pressões e perseguições, Paulo aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por meio desta graça, Deus não apenas sustentou Paulo, bem como também levantou uma igreja forte e abençoada em Corinto. Centenas de pessoas de Corinto, que antes eram dominadas pelos vícios e pela imoralidade, foram transformadas em santos do Senhor. A obra da graça operou o milagre do novo nascimento, e aquelas pessoas se despojaram do velho homem e se revestiram do novo, que se renova para o conhecimento de Deus. Paulo escreveu: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versos 10 e 11. Dessa forma aprendemos com Paulo que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confiar plenamente no poder de Deus, que é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Glórias a Deus. Vamos para a conclusão. A palavra de Deus nos revela que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Isto significa que a graça de Deus é sempre maior que os nossos erros e pecados. Quantas vezes somos assaltados por vozes que tentam nos lembrar o passado, nossas falhas, nos dizendo que não somos dignos. Essa não é a voz de Deus. Ao contrário, Deus nos convida ao arrependimento e, mediante o arrependimento, nos concede o perdão. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Poucas palavras são tão profundas e libertadoras quanto a graça.
Ela carrega em si o mistério do amor de Deus, que alcança quem não merece, que cura quem está ferido, que restaura quem já perdeu as forças. A graça de Deus é o alicerce da espiritualidade, é por ela que somos salvos, fortalecidos e transformados. A graça quebra a lógica humana do faça por merecer e apresenta uma nova realidade. Deus nos ama e o seu amor é incondicional e eterno. Graça é o favor imerecido que procede do coração do Pai e que se manifesta na vida de todo aquele que crê. Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, aos Efésios 2, 8 e 9. A graça não é uma ideia abstrata, nem apenas uma doutrina teológica. É uma experiência viva, um encontro diário com o amor que acolhe, que sara e que transforma. A experiência de Paulo em Corinto ensina que o evangelho deve ser pregado em todos os lugares da terra, até mesmo naqueles lugares mais difíceis, corrompidos e depravados. A igreja não nasceu em terreno favorável. Porém, contrariando todas as impossibilidades, a igreja foi estabelecida mediante a suficiência da graça de Deus. A eficácia do evangelho não depende dos recursos humanos, mas do poder de Deus. Lembre-se, somos milagres desta graça. A Bíblia diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Assim chegamos ao termo deste comentário. Que Deus possa abençoar sua vida. Agora te convido para a oração. Aonde estiver, para um instante, curve a sua cabeça. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos falar com Deus. Ore comigo. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, sobre o seu lar. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, obrigado, Senhor, pela narrativa, pela revelação gloriosa da Tua palavra, que nos mostra como o Evangelho pode transformar corações endurecidos, vidas pecaminosas e fazer dos homens novas criaturas. Senhor, bendito seja o Teu nome. Senhor que transformou milhares de vidas em Corinto, continua transformando vidas em nossos dias. Que o Senhor possa entrar em muitos lares, que o Senhor possa salvar muitos jovens, transformar muitas pessoas, que os drogados sejam libertos, os alcoólatras sejam livres, Senhor, dessa maldição. Que o Senhor possa entrar nas famílias, abençoar, Senhor Deus, a vida, Senhor, daqueles que estão naufragados pela fraqueza, estão, Senhor, esmorecidos pelo caminho. Em nome de Jesus nós oramos para que haja um mover santo de Deus a favor da salvação de muitas almas, muitas vidas preciosas nesses dias. Oramos e abençoamos nossos queridos irmãos, ouvintes da Tua palavra, que neste momento estão orando comigo, que o Espírito do Senhor possa agora revesti-los, tocá-los, dar conforto, dar força e inspiração para a vida de todos. Oramos em nome do Senhor Jesus, te agradecendo, te louvando hoje e sempre, dizendo amém e amém.